Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo para falarmos sobre Madame Bovary, que foi um dos livros que eu li em julho para o meu clube do livro online. Eu comecei lendo, gente, na verdade, nessa edição aqui da Saraiva, de bolso, tá? Só que ela tem um texto de introdução muito bom, que é do Carpo. Gostei muito do texto, inclusive eu usei bastante lá no grupo do livro. Mas essa edição, assim como todas as outras edições que eu peguei desse selo da Saraiva, ela tem um problema muito sério. Percebam que quando você abre o livro, ó, ele é muito difícil de você segurar. Então você não consegue deixar ele aberto muito tempo, ele fecha muito rápido, ó. Então você vê que é muito, a forma como colaram o livro, ó, deixou ele muito grudado às páginas, sabe? E é ruim você abrir, eu gosto de deixar ele bem aberto para eu conseguir grifar, para eu conseguir colocar post-it, ó. Mas eu não consegui, e aí eu acabei desistindo de ler nessa edição e li na edição aqui se não me engano, da LPM Pocket, aqui mesmo no Kindle. O que fala então é Madame Bovary? A história, na verdade, nem começa com Emma Bovary. Na verdade, a história começa com Charles Bovary, que a gente vai conhecer aí bem no início do livro, né? O livro é dividido em 3 partes, então na primeira parte a gente conhece um pouco mais do Charles. E esse rapaz, esse Charles, né, é aquele rapaz assim que a gente fala que ele não tem muita atitude na vida, sabe? Ele é meio filho da mamãe, ele tem um pai que é extremamente ogro, grosseiro e às vezes até estúpido também em alguns momentos. E ele tem uma mãe que faz tudo por ele e que o mima bastante. Por conta da influência dessa mãe, ele acaba se tornando aí médico, só que a muito custo, sabe? Ele vai estudar para ser médico, só que ele acaba não passando nas provas, ele começa, né, a se desviar do caminho, mas aí, por fim, ele meio que cria vergonha na cara e aí ele consegue se formar. Como eu falei para vocês, o Charles ele é muito influenciado pela mãe, certo? E isso é muito importante porque a gente vai ver essa influência da mãe dele durante todo o livro, inclusive quando ele conhece a Emma. Mas antes dele conhecer a Emma e se casar com ela, ele teve um primeiro casamento com uma viúva, assim, bem mais velha do que ele, um casamento meio que arranjado ali pela sua mãe, só que foi um casamento muito curto, não durou muito, não deu certo o casamento. Já enquanto ele ainda estava casado com essa mulher, ele conhece um homem chamado Roux, que é ali da sua mesma vizinhança, então a história se passa num vilarejo, né? Ela não se passa em Paris, ela se passa ali no interior da França, e ele acaba cuidando deste homem, né? Como médico, ele estava doente, ele vai lá e cuida, e este homem que também é viúvo tem uma filha chamada Emma. Essa menina, a Emma, bem jovenzinha, ela cuida da casa e cuida ali de todos os afazeres do pai, e ela e Charles acabam ali se conhecendo e travando uma certa amizade entre os dois. É interessante quando a Emma e o Charles se conhecem, né? Porque a gente fica meio que na dúvida, pelo menos eu fiquei na dúvida, se esse gostar da Emma realmente era sincero ou era um gostar assim meio fingido, assim, tipo, ela achava que gostava dele, mas não gostava. Você vai começar a se perguntar muito isso enquanto a gente vai ler a segunda e terceira parte. Principalmente a segunda parte, quando eles já estão casados, né? Isso não é spoiler porque faz parte do enredo do livro, tá, gente? Mas eu comecei realmente a me perguntar se o que a Emma sentia pelo Charles era uma coisa muito mais imaginária do que real. Só que já o Charles não, o Charles a gente não tem dúvidas, ele realmente se apaixona pela Emma e assim que ele fica viúvo, ele pede a mão da Emma em casamento. Mas detalhe, esse pedir a mão da Emma em casamento é um pedido de casamento no mínimo bizarro, para não dizer muita coisa, sem entregar muito enredo, mas se vocês lerem, vocês vão perceber que é um pedido de casamento muito estranho. E tudo bem, beleza, eles se casam, vão morar juntos, e aí até que um belo dia os Bovarys são convidados para um baile muito chique na cidade, né? E claro que a Emma e o Charles vão para este baile, só que a gente já começa a perceber que a Emma não está tão feliz nesse casamento, né? Que ela começa a se questionar se ela realmente gostava dele, se foi uma boa ideia ter se casado com ele, e etc, etc. Então é por isso que eu falei lá no início que a gente, já antes mesmo deles se casarem, a gente se questiona realmente se os sentimentos da Emma são verdadeiros ou não, são algo verdadeiro ou são algo imaginário. Só que nesse ponto da história, a Emma até que tá levando uma vida tranquila, uma vida, né,
ali de boas, eles não são muito ricos, eles não têm luxos, mas eles vivem de forma confortável, né? Então eles são respeitados, né, no vilarejo onde moram. Então, assim, não há reclamações nessa parte deles serem muito pobres ou passarem necessidades. Outra coisa também importante que eu quero frisar: o Charles é um bom marido, apesar dele não ser, assim, o homem mais viril do mundo, vamos falar dessa forma, é bem clara, mas ele é um bom marido, ele é muito atencioso, ele é muito amoroso com a Emma, às vezes até um pouco grudento em algumas partes, né? Mas você percebe que ele realmente gosta muito, quase que idolatra a Emma, só falta ele meio que beijar o chão que ela pisa. Mas a Emma, com o tempo, ela começa a se perguntar por que ela não sente mais nada pelo Charles. Então ela tem uma ideia de amor e de casamento e de felicidade que é uma ideia um tanto perigosa, se a gente for parar para pensar bem friamente. E aí, por conta desse baile, ela tem contato com toda uma vida de luxo, de conforto, ela dança com o Visconde, esse Visconde desperta nela, né, vários arrepios e faz o coração dela bater mais forte, e aí diante é só ladeira abaixo, porque a Emma, ela vê que ela não está feliz no casamento e ela começa a procurar outras formas de ser feliz. Ela começa a ter casos fora do casamento, né, ela atrai o Charles com alguns homens, à procura dessa felicidade, né? E não só isso, mas ela também começa a endividar a família. Basicamente, sem entregar muito do enredo, a história de Madame Bovary é essa. Você percebe que é um enredo até que simples, é uma história muito parecida também com outro livro de um outro escritor francês, que é o Balzac, que é o livro A Mulher de 30 Anos, eu vou deixar a capa aqui para vocês. A história é muito parecida, também é parecida com a história de Anna Karenina, do Tolstói, então não é assim um enredo muito inédito. Porém, eu já li A Mulher de 30 Anos, mas eu ainda não li Anna Karenina. Mas o que realmente deixa você um pouco, às vezes até chocado pela história é a forma como o Flaubert conta. O Flaubert, ele tem uma escrita muito simples e eu diria que até uma escrita cinematográfica, então parece que você está realmente vendo a cena de um filme acontecendo ali enquanto você está lendo. E o Flaubert não poupa palavras, ou seja, ele é muito explícito em algumas cenas. Tem algumas cenas um tanto eróticas no livro, e que eu até comentei com o pessoal do Clube do Livro, que eu imagino que realmente deva ter chocado muito, né, os leitores franceses da época, né, os leitores de outros países também, que o livro chegou, e não é à toa que, bom, o Flaubert foi meio que acusado ali de imoralidade, sofreu um processo e tudo mais. Mas no fim das contas deu tudo certo, ele conseguiu limpar o nome dele e deu tudo certo. Vocês podem até achar que eu estou sendo muito fria, que eu estou sendo muito, né? Ai, você não tem pena da Emma. Eu tenho pena da Emma, para falar a verdade. O final desse livro foi um dos finais, assim, eu acho que um dos piores finais que eu já li na minha vida. Foi um livro que eu fiquei muito mal quando eu terminei de ler. Eu até comentei com algumas pessoas. Eu fiquei mal porque o Flaubert, a forma como o Flaubert descreve, né, o destino da Emma, realmente comove você. O final do livro foi um dos, assim, os finais que eu fiquei mais triste, eu fiquei muito mal mesmo, gente. Eu acho que não foi uma boa ideia ter lido o livro de madrugada. Mas ele descreve o final da Emma como um final muito trágico, né? Um final de uma pessoa que teve oportunidades na vida, que teve chances de tentar resolver os seus problemas emocionais, mas não conseguiu. Eu, por exemplo, né, enquanto eu estava lendo, eu tinha muita tendência realmente de detestar a Emma, porque não tem como você gostar dela, tá? É impossível você gostar dela pela forma como ela vai ali se desenvolvendo no romance, a forma como ela começa a tratar os outros personagens. Não dá pra gostar da Emma, é uma mulher difícil de engolir, mas ao mesmo tempo eu senti uma certa pena dela, principalmente o final. O final te dá pena, enquanto o livro inteiro eu queria dar uns tapas nela. O final eu senti muita pena da personagem. Uma coisa assim é que a Emma não tem motivos realmente para ser infeliz. O autor, o Flaubert, narrador da história, né, ele não dá uma justificativa realmente plausível. Será que uma infelicidade no casamento? Será que uma vontade de ser rica é o suficiente para levar uma pessoa à ruína dessa forma? Será que é uma justificativa realmente
justa, vamos dizer assim, de tudo que ela sofreu, porque, como eu falei para vocês, a Emma tinha tudo. Ela não passava fome, ela tinha um bom casamento. Charles não era o melhor homem do mundo, mas ele se esforçava, ele fazia tudo por ela. Então, vocês percebam que não há uma justificativa assim, tipo, o marido dela era mal com ela, ele era grosso, batia nela. Não havia nada disso, né? Até mesmo a Júlia de Glamont, da Mulher de 30 Anos, do Balzac, você até entende algumas justificativas que ela dá a si mesma pelo que ela fez, por ela ter traído o marido, etc. Você até entende as justificativas dela, mas a Emma não tem justificativa. Então vocês percebam que o problema da Emma não é o casamento. O problema da Emma foi a forma como ela foi educada. Ela culpa o casamento, ela culpa o Charles, ela culpa, enfim, Deus e o mundo pela infelicidade dela, mas na verdade essa infelicidade dela já vem desde quando ela era menina. No livro, o narrador conta para nós um pouco da história da personagem, e vocês reparem que a forma como ela foi criada a acreditar que ela era digna de grandes coisas, que ela era digna de um amor transcendental, um homem que faria tudo por ela, um homem, né, cheio de ideias românticas. É um amor assim quase que impossível, um amor que a arrebataria, que a levaria aos céus. Então, mas esse tipo de amor não existe, porque nós somos seres humanos, nós somos fadados ao fracasso, fadados a magoar as pessoas, fadados a nos não só magoar, mas também nos magoar, a nos decepcionar. E é isso que a Emma não consegue entender, né? Tem a parte também do luxo, dela querer ser rica, dela querer ter grandes coisas, coisa que ela não pode pagar, mas essa questão do amor da Emma é o ponto principal da história, é o grande problema, a grande questão da história. Ela quer um amor, assim, impossível de encontrar. Porque ela não vai encontrar um homem dessa forma, um homem sem defeitos, perfeito, maravilhoso, que vai realizar todos os sonhos dela, né? E é isso que ela não quer aceitar. A Emma tem uma séria dificuldade de aceitar que todas as pessoas são falhas, todas as pessoas são fadadas a terem fracassos, né? É interessante porque ela idolatra esses amantes que ela tem. Mas aí quando ela percebe que esses amantes não são perfeitos, são homens tão falhos quanto Charles, tão falhos quanto ela mesma, ela não aceita. Ela começa a dizer, eu não amo mais o Leon, né, que é um dos amantes dela, ou eu não amo mais o Rudolph, eu não amo, porque ele não é assim, porque ele não é como eu imaginei, porque ele não era como eu tinha pensado. Outra coisa que é muito triste, a Emma, ela é inteligente. Ela sabe o que ela está passando, ela confessa a si mesma em vários momentos do livro que ela tem consciência de que ela está precisando de ajuda, e ela até procura essa ajuda, né? Então ela vai lá pro padre, tenta conversar com o padre, mas os personagens que estão em volta ali dos Bovarys são muito medíocres. Eles não têm a capacidade de entender o que ela estava sofrendo, nem mesmo Charles, né? Então nenhum personagem ali tem uma sensibilidade, né? De até mesmo de enxergar que o problema da Emma era um problema muito sério. Era um problema de educação, um problema de emocional, um problema de acreditar numa fantasia e querer que essa fantasia se realize a qualquer custo, que ela ia precisar de muita ajuda para tentar encarar a realidade, tentar encarar que não é assim que as coisas funcionam. Só que nenhum personagem ali tem essa capacidade. O padre é extremamente medíocre. O farmacêutico lá, o Romé, né, que quer ser, né, o bababã, o dono da cidade, né, que puxa saco dos Bovarys e tudo mais, ele se acha, né, o detentor da ciência, de todo conhecimento, mas eu duvido que ele ia entender o sofrimento da Emma. Tem algumas partes do livro, né, que quando o Charles comenta com o Romé que a Emma não tá bem, que ela tá triste, que ela tá deprimida, né, que ele fala, né, que não é nada, vai passar e tudo mais, e a coisa vai escalonando. E isso é muito interessante porque o Flaubert, em alguns momentos, ele junta, né, os discursos extremamente toscos, extremamente canastrão do Romé, né, com as angústias da Emma, com essas narrações, né, de alguns momentos da Emma angustiada, da Emma querendo até entender o próprio sofrimento dela, porque ela sabia, mas ela não entendia muito bem do que ela estava passando.
o horizonte dela, e não somente o horizonte de consciência da Emma, mas também o horizonte de consciência dos personagens, é muito estreito, é muito pequeno, porque ela só conhece aquele meio social ali que ela vive, né? Ou é os ricaços que ela conheceu lá no baile, ou aquelas pessoas extremamente medíocres que ela convive ali na vila. Percebam que os ricaços lá do baile são tão medíocres quanto os personagens da vila. São pessoas assim, cheias de futilidades, tanto quanto ela mesma e tanto quanto os outros personagens que moram em Yountville, né, que é a vila onde se passa a história, mas ela não repara nisso, ela fica tão deslumbrada que ela começa a ficar cega para aquilo que é muito óbvio. As descrições do Flaubert, gente, são sensacionais, a escrita dele é muito boa, é muito simples de acompanhar. Eu acho que dos franceses que eu já li até agora, ele foi o que eu mais gostei. Eu realmente gostei, eu acho que é o primeiro francês que eu leio esses últimos tempos aí que eu realmente gostei do livro. Lendo um pouco sobre a vida do Flaubert, né, enquanto ele estava escrevendo Madame Bovary, eu não sei se vocês sabem, mas o Flaubert viveu ali no período em que as ideias românticas estavam meio que já bem altas, assim, né? Então, o movimento romântico, tanto na arte, quanto na filosofia, quanto na pintura, na música, estava muito forte. E essas ideias românticas estavam já sendo muito criticadas, né? Ainda hoje são muito criticadas, né? Principalmente foram muito criticadas durante o período vitoriano, né? Os vitorianos, eles encararam os excessos do romantismo, né, com desconfiança, tentaram meio que abafar a coisa, né? Não deu muito certo, né? O movimento romântico acaba voltando no fim da era vitoriana, e o Flaubert, ele viveu justamente nesse período, né, que as ideias românticas estavam em alta, e ele detestava, né, dá a entender, lendo a sua biografia, que ele tinha pavor das ideias românticas, porque ele mesmo, quando foi jovem, ele foi um romântico, né? Isso vai nos dizer Walter Maria Capô no texto de introdução do Madame Bovary, dessa edição aqui. A professora Elizabeth Cantor, nesse livro aqui, A Fórmula do Amor, ela conta uma breve história do romantismo, né? E ela vai dizer que os ideais românticos, né, influenciaram tanto o século XIX como também acabou influenciando o século XX e influenciam até hoje, né? Porque a gente tem, às vezes, esses ideais que são muitas vezes inalcançáveis, né? Esses ideais de amor, esses ideais de felicidade que a gente não consegue viver nessa vida. Então, quem é cristão, seja você católico ou protestante, a gente é um pouco mais pé no chão, a gente sabe que a gente não vai ser feliz nessa vida. A gente tem um pouco mais de pessimismo em relação a este mundo, a esta vida. Mas quem não é cristão nem nada, acaba acreditando, né, de que é possível ser feliz nessa vida e que a felicidade tem que ser alcançada aqui e agora, né? Que o amor perfeito tem que ser alcançado aqui e agora, né? Que todos os ideais de felicidade são possíveis. O problema é que os românticos do século XIX, eles acabaram quebrando a cara, né? Então eles viram que aquilo que eles queriam era impossível de alcançar. Eles não iam conseguir. E aí, depois do romantismo vem o quê? Vem o ceticismo, vai dizer a professora Cantor. Muitos românticos caíram no ceticismo, caíram numa espécie até de ódio à realidade, de ódio a uma coisa que eles procuraram a vida inteira. Essa ideia do ceticismo é muito importante porque ela vai meio que permear ali todo o final do Madame Bovary. Então, quem já leu um pouco sobre o romantismo talvez não vai ficar tão surpreso com o final do livro. Quando eu falo, né, que as ideias românticas influenciaram ainda hoje, né, as nossas ideias do século XXI, eu falo muito, assim, por essa questão de aquela máxima que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né, em algum momento. Siga seu coração, o importante é ser feliz, né, não importa se você magoe os outros, você tem que buscar a sua felicidade a qualquer custo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem isso, porque eu acho que ninguém para pensar o que realmente quer dizer essas frases. O que significa você buscar a sua felicidade a todo custo? O que isso significa na prática? Qual é o preço que você vai pagar por isso? Quando a gente termina de ler o Madame Bovary, vem, né, aquela pergunta, né? Será que realmente vale a pena buscar a felicidade a todo custo, mesmo ela sendo ilusória? Pior, o que seria essa felicidade? Será que essa felicidade seria um casamento perfeito? Será que essa felicidade seria um emprego dos sonhos? Será que essa felicidade seria você ganhar na Mega Sena?
A gente sempre fala, né? Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu arranjar um emprego X, Y, Z, eu vou ser feliz. Será mesmo que você vai ser feliz? Será mesmo que isso é a felicidade? É alguma conquista material? É alguma conquista amorosa? Será que essa é a felicidade de verdade? Será que não há outras formas de felicidade? Esse livro realmente faz a gente pensar muito nisso, né? Será que eu não estou buscando uma felicidade ilusória? Bom, se a gente olhar o destino da Emma Bovary, eu acho que a gente tem que se perguntar seriamente a respeito disso e olhar para a nossa vida para ver se a gente não está correndo atrás de algo que é impossível de alcançar. Então, gente, fica a dica de leitura, recomendo muito. É um livro que pode ser um pouco difícil de ler em alguns momentos, pode ser um pouco pesado, principalmente os últimos capítulos, então leia quando você estiver muito bem. E fica aqui a dica para vocês desse classicão do Flaubert. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso você não é inscrito. Deixe seu like e também pode deixar o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês e até mais!